3, 2, 1. Boa noite, família Dá um Chute no Preconceito. Boa noite, visitantes da página. Como de costume, peço aqui para acompanhar o nosso movimento, curtir nossas redes sociais e vir junto com a gente na busca de uma sociedade melhor para todos. A nossa representatividade, o que a gente busca, né, para as pessoas com síndrome de Down, começa dentro de nós. Os nossos calendários estão circulando por mais de 5.000 mesas. Os ônibus aqui da empresa Sogil estão circulando pela cidade e região, levando nossos T21 para todos os lados. E já aproveito aqui, deixo o agradecimento para a Cris pelo apoio nos Busdoor. E junto com a gente vem tanta gente na mesma luta. Posso citar aqui o restaurante Casa dos Sonhos, que abriu seu restaurante para nós, né, em março, abriu para os nossos T21 ter um dia de garçom e mostrando para todas as pessoas no restaurante que eles são capazes, que eles vão trabalhar e vão ser independentes. Agradeço também aqui, já aproveitando, o Shopping Gravataí e falar e dar uma mensagem que juntos nós vamos superar esse momento. E ano que vem vamos estar juntos novamente para fazer a jornada, conhecer para entender, presencialmente, né? Se tudo der certo e vai dar certo, nós estaremos ano que vem juntos também. A luta continua pela sociedade mais inclusiva. E para isso, um dos pilares que dá apoio a essa construção é a família. E a família, aqui hoje, para a nossa live, está representada pela Aninha e, de uma certa forma, a Aninha é minha esposa, né? De uma certa forma, por mim também. Até porque é difícil fazer dois papéis ao mesmo tempo. Então, essa live vai ser diferente hoje. Essa live, eu vou ser um mediador, mas uma pessoa que vai participar também. Porque não tem como não participar falando da minha família. E essa live, então, de um lado, nós teremos aqui a Simone, nossa querida amiga Simone, para falar da nossa teoria, e aqui do outro lado teremos a Aninha e eu para falar a prática do dia a dia. E também se estende até você aí de casa, que está acompanhando essa live. Então, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, participe junto com a gente, porque a nossa mesa aqui é de todos vocês. Então, bora lá para a nossa 8ª live. Boa noite, Simone, tudo bem contigo? Boa noite, família Dá o Chute no Preconceito. Muitíssimo obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui junto a vocês. Posso fazer minha apresentação, Jonas? Pode. A palavra está contigo, Simone. Então tá. Para quem não me conhece, Simone Penteado, sou psicóloga clínica, apaixonada pela minha profissão. Esse ano eu completei bodas de prata, 25 anos, formada já, e muito feliz e muito realizada nesse meu trabalho. Fazendo parte um pouquinho dessa família, Dá o Chute no Preconceito, através de vocês e de outros amigos. E ontem, quando nós alinhávamos a nossa fala sobre como e o que trazer hoje, eu pensei de fazer um pouquinho diferente. E, em vez de falar diretamente sobre os pais, os filhos e toda essa questão da pandemia, eu pensei de trazer uma outra reflexão em cima do que somos antes de nos tornarmos pais, que somos casais, que é o marido, que é a mulher. E em cima disso vem uma pergunta de como estão essas relações nesta época de pandemia. Como eu não sou muito boa com as palavras, eu catei um poema da Clarice Lispector e gostaria de compartilhar com vocês. E preciso que vocês prestem muita atenção no que ele traz. Ele diz assim: não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão, mas sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer mais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. É muito provável que alguns dos nossos ouvintes tenham se identificado com essa fala.
Mas, no meu entendimento, tudo é uma questão de perspectiva. Então, eu vou seguir a orientação da Clarice e vou ler o poema de baixo para cima. E prestem atenção no que ele diz. É o mesmo poema. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer mais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. E eu tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Portanto, tudo é uma questão de perspectiva. Às vezes, as coisas que gritam aos nossos olhos, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, não são e não estão expressando exatamente aquela guerra de horrores, como no início o poema refletiu, que não há mais amor e não há mais encantamento. Nós nos perdemos muitas vezes na forma de como manifestar esse amor. E, portanto, antes de entrarmos na nossa fala, eu gostaria de dizer que entre tantas palavras que fazem parte dos relacionamentos, existem duas delas que, no meu entendimento, norteiam qualquer tipo de relacionamento de sucesso. Uma dessas palavras é afeto, que é nada mais do que a capacidade nossa, enquanto seres humanos, de expressar, de sentir e de expressar determinados sentimentos, de experimentar as emoções. E aí vem a minha pergunta, apenas para os casais. Como vocês estão, nesta época de pandemia, expressando o afeto, o amor que vocês sentem um pelo outro? De que maneira vocês estão nutrindo esse afeto? E a outra palavra que eu acho mágica e extremamente necessária chama-se limite. O que são esses limites? Nada mais do que um conjunto de regras que pautam, que norteiam a nossa convivência enquanto família, enquanto casal, enquanto sociedade. Vocês, de que maneira estabeleceram essas regras para uma vida enquanto casal, para uma vida conjugal? E estas regras que nortearam até então esse relacionamento de vocês ainda cabem nesta época de pandemia? Simone, eu acho que o respeito mútuo, né, é muito importante no relacionamento, né? Mas a gente vai falar mais aqui agora ao longo da live. Certamente. Eu quero passar a palavra agora. Eu quero passar a palavra agora para a Aninha se apresentar para o pessoal aí de casa. Aninha, está contigo a palavra. Boa noite, sou a Ana, mãe do Enzo, da Luísa, esposa do Jonas. Tá certo. O pessoal que já me conhece, né? Aqui eu sou o pai do Enzo, da Luísa, esposo da Ana. Então, Simone, eu vou deixar essa primeira pergunta para ti. E vamos fazer essa participação, esse bate-papo aqui, né? Família, né? Prática com teoria com prática. Nós aqui desse lado prática, né? O pessoal de casa aí também com os comentários na prática e você com a teoria. Então, eu vou fazer a minha primeira pergunta para você e quero dizer que muitos casais, né, hoje estão vivendo 24 horas basicamente juntos sobre o mesmo teto, na mesma casa, por causa da quarentena. E eu queria te perguntar como que esses casais estão organizando essa relação e de que forma demonstram o afeto que você falou agora na apresentação, né? Como é que a gente faz? Porque antigamente era, né, a pessoa trabalhava, chegava em casa à noite, não tinha esse convivência que muitos estão tendo hoje, né? Muitos estão fazendo home office, muitos estão em casa, né? Com os filhos em casa. Então, eu queria já deixar essa pergunta para você, Simone. Tá. Ok. Deixa eu fazer um link com o que tu dissesse antes, quando eu falei das duas palavras que, no meu entendimento, permeiam qualquer relação de sucesso, que é o afeto e o limite. E o limite, no meu entendimento, também está ligado ao respeito que tu trouxesse, mas daqui um pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. Dentro dessa tua pergunta, o que eu vejo na minha prática bem atual? 3 tipos, assim, bem distintos de casais nesse momento. Aqueles casais e aquelas famílias, enfim, que aprenderam a conviver
que começaram a se olhar e a se enxergar. Buscaram inspiração justamente neste momento de pandemia, refletindo mais sobre a vida e provavelmente até frente a esse risco iminente da morte. Começaram a redescobrir uma nova maneira de se relacionar, de se apaixonar. E aí vem a minha pergunta. Você que está nos escutando, se identifica com esse casal? Que frente a todo esse universo completamente diferente da nossa atualidade, conseguiu se olhar, conseguiu se enxergar, está conseguindo se inspirar nesse amor? Existe um outro tipo, que é um outro grupo, que eu falo, que eles perceberam e passaram a valorizar muito mais as diferenças que já existiam. Passaram a valorizar muito mais o desgaste que já vinha apresentando esse relacionamento, que já estava instalado. E aí não suportaram toda essa pressão, justamente por conta de uma convivência muito maior, sem intervalos como nós tínhamos. Muitos casais realmente estão confinados. E aí, diante dessa situação, perceberam que era melhor se distanciar e se separar. Talvez alguns dos que estão nos ouvindo também se identifiquem com esse grupo, ou convivem ou conhecem pessoas que acabaram se separando nesse momento. Mas em ambos os casos, tanto o grupo A, que se redescobriu, tanto esse grupo B, vamos classificar assim, que resolveram, que optaram por uma separação, ambos decidiram, ambos tomaram um tipo de atitude, ambos encontraram uma nova forma de viver e de se amar. Mas aí existe um terceiro grupo, que são aqueles que se amam ou que se odeiam, mas que fica no latente. Nessa relação e nesse grupo, sempre tem um que acha que ele tem mais privilégios. Portanto, se a pessoa ao seu lado está sobrecarregada com as tarefas diárias, e vamos combinar que diante desse cenário, todos nós estamos muito mais assoberbados, até por conta de que as crianças e as suas tarefas de escola passaram a ser mais um encargo para nós, né? Então, um fica mais sobrecarregado, não tem o diálogo, não tem a divisão de tarefas, não tem a troca que a gente esperava que poderia e que deveria acontecer. Enquanto um acha que tem esse privilégio de sobrecarregar o outro, o sobrecarregado o que é que faz? Simplesmente aceita, se sujeita, se submete e paralisa. E aí começa aquela relação de discussões, de desafetos na frente das crianças, na frente dos filhos, porque todos estão extremamente incomodados com a situação. Estes, ao contrário dos outros, eles não assumem os riscos e ficam na sua zona de conforto. Não conseguem gerenciar a situação que está acontecendo. Provavelmente porque, diferente dos outros, estes não conseguem manifestar o afeto. E vamos compreender o que é o afeto, o que envolve afeto. Afeto envolve colaboração, afeto envolve empatia, afeto envolve compreensão. E também, provavelmente, nesse terceiro grupo, não há o que nós chamamos de limites, que são essas regras, enfim, que pautam o convívio de todos nós. E para ter esses limites e para ter essas regras, supõe-se o quê? Flexibilidade, supõe-se o respeito, que tu falasse lá no início, supõe-se, enfim, uma troca e uma gerência do que está acontecendo. Mas como a gente gerencia um relacionamento quando a gente não consegue, muitas vezes, gerenciar as suas próprias questões? E aí acaba que os nossos filhos ficam no meio ou em meio a tudo isso. De que forma os casais estão manifestando o seu afeto? Exatamente assim, ou se redescobrindo e se reapaixonando, ou percebendo que o desgaste está grande e se separam, e aqueles que não decidem e que não fazem nada. E que aí acaba sobrecarregando os filhos. Aí são aquelas crianças que neste momento estão apresentando uma série de sintomas, independente
do tipo de patologia que possa ter essa criança ou não, todas acabam ficando sobrecarregadas, porque esses pais não conseguem gerenciar a sua vida enquanto casal, portanto não vão conseguir, ou vai ser bem mais difícil gerenciar a sua vida enquanto pais. Não sei se consegui esclarecer e te responder. Até tu falaste agora dos filhos, né? Eu sempre digo que eles são o reflexo da gente. Sim, sim, né? sem Se dúvida. a gente está em casa, 24 horas por dia, né? Eu até pensei esses dias assim em dizer para o Enzo, eu tenho uma plataforma de trabalho aqui em casa, né? Porque eu estou trabalhando de casa e ele me vendo basicamente 24 horas por dia, porque o trabalho ele não é o mesmo ritmo de um escritório normal, né? Ele é um pouco mais lento, tem um pouco mais de flexibilidade, né? Ter crianças em casa. Inclusive, eles participam de algumas reuniões que eu tenho com clientes aqui, com meus colegas, eles participam, entram. Então, todo mundo sabe dessa flexibilidade. Então, eu ia dizer para ele assim, Enzo, sai um pouco desse computador, porque daí agora ele tem do lado aqui, do lado da minha estação de trabalho, eu botei um computador para ele também, né, justamente para ele ficar mais comigo e tudo. E aí, mas como que eu vou dizer para o Enzo, sai desse computador se eu estou no computador o dia inteiro trabalhando? Né? Então, isso mexeu demais com o pessoal, assim, porque o pai e a mãe junto em casa, eu acredito que eles são espelhos da gente, né? Se a Luísa, eu digo, né? A Luísa, reflexo, né? A Luísa é mandona. Puxou quem, né? Pois é. Né? Então, tem tudo isso. O Enzo é paciencioso, né? Aceita todas as provocações da Luísa, né? Por que será? Né? Não, isso não é meu. Isso é meu. Flor, não. Isso é meu, isso é meu. Tá bom. Então, nossa, a gente tem que, né, justamente cuidar e filtrar, né? Isso eu acho na pandemia, já que estamos todos em casa, né? E poder separar, né, aquelas questões de trabalho, de casa e tudo que está bem difícil. Mas não está sendo fácil. Não é só trabalho e casa, trabalho, escola e casa. Porque eles não têm aquela rotina de sair para a escola, chegar em casa, o pai chegar à noite, não. Eles estão aqui em volta e eu tenho que me virar nos 30 para fazer tudo da aula, dar banho, fazer comida, cuidar deles. É complicado porque eles não assimilaram ainda o que está acontecendo mesmo. Por isso, Ana e Jonas, que eu falei lá no início, como que essas regras foram construídas para esse casal enquanto pais, e são as mesmas regras nesse momento. Não tem como ser. Tudo aquilo que nós organizamos como rotina e que nós faltamos o nosso dia a dia, ele virou de pernas para o ar. Então, o que nós precisamos fazer? Reverter essa situação dentro da nossa casa. Eu acho tão bonito quando as pessoas falam, e de certa forma eu também, que após essa pandemia todo mundo vai ser mais solidário, que o mundo vai mudar e que... Sabe como que isso vai mudar? Quando nós, internamente, começarmos a mudar, quando nós começarmos a entender e enxergar que essa família, do jeito que estava estruturada, não vai comportar essa atual situação e que nós precisamos nos reestruturar e nos reorganizar dentro deste cenário que está sendo apresentado. Se essa mudança começar dentro de cada um de nós, dentro das nossas famílias, isso sim vai refletir, vai repercutir no mundo aqui fora. Então, nós pensamos assim, vem de fora para dentro. Não. É de dentro do nosso casulo, das nossas casas, é que nós vamos começar a expandir realmente uma mudança. Simone, eu vou botar aqui um comentário. Comentem, gente, porque a gente vai colocar na tela e vai falar, tá? Não sintam-se envergonhados. Olha aqui, ó, a Vivi colocou assim, ó. Tem que fazer o quiz do casal. Eu não sei qual é o quiz que ela está falando, mas a Aninha fez um quiz chegou e disse para mim, assim, esses de Facebook que dá resultado na hora, assim, sabe? Coloca lá. Tem tempo, né?
É, ela fez, Sim, a Ana ela nem fez, está super dada. ela fez e chegou para mim assim, o pessoal que conhece a série espanhola Vis a Vis, tem uma personagem que se chama Soledade Nunes, e é uma pessoa que queimou o marido vivo. Aí ela disse assim, olha só, isso no Vis a Vis, olha a personagem que deu, eu sou a Soli. Aí eu olhei para ela, ih, já comprou querosene? Onde que tu comprou querosene? Só para eu saber. Viu só? Isso que tu retratas dessa forma, enfim, bem-humorada, eu acho que entra exatamente naqueles 3 tipos distintos que eu coloquei lá no início, né? Que ou a gente se redescobre, se apaixona, ou se separa, ou fica, desculpa a palavra, mas é bem isso, nesse inferno, onde ninguém cede, onde ninguém flexibiliza e onde ninguém conversa, que essa é uma outra questão que depois acredito que a gente terá tempo de falar um pouquinho, a dificuldade que as pessoas têm de falar, de dialogar e de se colocar, né? Eu quero colocar aqui também o comentário da Fabiola, que é uma coisa muito interessante, a energia que eles têm dentro, as crianças, né? Ela fala aqui das energias. A gente fica notando que o Enzo, ele fica correndo de um lado para o outro da casa. Tem uma hora que ele Aí, levanta e começa a correr para gastar energia, porque nem sempre a gente pode ir para o pátio, essas semanas de chuva. E aí ele fica estressado de ficar sentado o tempo todo. Ou ele está na aula de manhã, ou ele está jogando, olhando TV. Então a gente vai para a rua, faz circuito, mas às vezes não dá. E aí ele corre de um lado para o outro, sem noção, assim, do que está fazendo. Sim, o que a Bíblia falou é perfeito, sobra criança justamente porque tem muita energia e não dá conta de gastar essa energia. Só que essa semana está chovendo, não deu, mas a outra vai ter sol e a gente vai poder fazer uma atividade diferente e talvez, e isso que eu acho importante dizer para vocês enquanto pais, também existirão dias muito legais de sol e que nós não estaremos a fim de ir para fora fazer circuito, porque nós também estamos cansados, porque nós também temos o nosso momento, e tudo bem também não estar bem, porque essa é uma outra leitura, no meu entendimento equivocada, que as pessoas fazem, que nós temos que dar conta de tudo o tempo todo. E especialmente nesse momento nós temos que ser o tempo todo muito eficientes e pais 25 horas do dia, as coisas não funcionam assim. Então, quando eu volto nessa questão dos limites, porque o nosso filho também precisa aprender que para tudo há um limite. Entendemos que eles estão sufocados dentro de casa, mas nós também estamos. Então, a reconstrução das regras, que eu acho extremamente importante, porque não existe uma regra geral. Nunca aconteceu isso que está acontecendo, não se tem notícias, né? Então, cada família vai ter que partir da sua situação, aquilo que cabe e aquilo que não cabe. Vai ter criança correndo e subindo e descendo degrau? Vai. E a gente vai ter que aprender a ser tolerante. Fugindo Não de existe casa. uma. Oi? Fugindo de casa também. Fugindo de casa, que nem a Luísa, né? Claro. Eles querem rua, eles querem liberdade. Gente, já emendando, então, aproveitando que a gente está falando de limite, eu já quero botar a tua segunda pergunta aqui, Simone. Tá. Quais os limites com o cuidado dos filhos e como tratar esse desgaste que a gente está tendo? Tá. Eu vou começar pelo final, então, da tua pergunta, sobre a questão do desgaste, né? Eu gostaria de pedir para que todos nós pensássemos nessa seguinte questão. No meu entendimento, a família tem o poder de cura. E a família tem o poder de evoluir positiva ou negativamente. Nenhuma das terapias, absolutamente nenhuma, vai funcionar com sessões isoladas dentro de um consultório. Se dentro das casas as famílias não derem continuidade para as nossas orientações. Então, o poder de cura é muito maior de uma família do que de um terapeuta. As coisas têm que andar juntas. Quando eu digo que nós, enquanto famílias, podemos evoluir positivo ou negativamente, vai depender assim. O positivo é, enquanto casal nos redescobrimos, nos apaixonamos ou temos uma leve acendida na nossa chama, a gente vai conseguir passar por essa situação ou viver essa situação com um pouquinho mais
de tranquilidade. Se nós não conseguirmos isso enquanto casal, e vejam, estou colocando sempre o casal antes, porque, me perdi agora, mas assim, por que o casal antes? Porque esse nosso papel enquanto pais também depende dessa harmonia desse casal, e depois a gente vai entrar um pouquinho na questão dos nossos estilos de como nós educamos. Então, se essa família tem o poder de cura, e se essa família pode evoluir positivamente, esse desgaste, ele vai diminuindo. O que nós temos que observar? E aí entra na questão dos cuidados que tu falasse, que muitas vezes a gente faz isso, e obviamente não se faz isso para agredir o nosso filho ou para sobrecarregá-lo, são processos inconscientes que a gente vai incorporando. Então, uma das coisas que eu acredito que é um dos cuidados que a gente tem que ter é não permitir que a nossa criança, que o nosso filho assuma um papel que não é seu. O que acontece na época de pandemia? Estamos mais em casa, não temos tanto aquela troca que o dia a dia, o sair, o voltar, nos proporcionava. E aí, quando chega o nosso horário de dormir, a gente está cansado, está sobrecarregado, um de nós fez mais do que o outro, tá? Estou falando basicamente nas questões de casa, e aí isso gerou uma discussão no casal. O que muitos casais fazem? Puxa o filho e bota na cama para dormir. Não vai namorar, não vai conversar, e vai ficar de burro por bastante tempo. Isso é colocar uma responsabilidade em cima do nosso filho, cujo papel não é seu. Vocês conseguem entender? Esse é um cuidado que nós temos que ter. Então, o nosso filho não tem que estar lá na nossa cama para resolver um conflito que é nosso. E nós, muitas vezes, fazemos. Um outro cuidado, evitar que o nosso filho carregue o fardo de ser o responsável pelo casamento ou pela separação. Eu vejo muito isso aqui. Não, o casamento está uma droga, enfim, mas eu continuo, porque afinal tem as crianças, enfim, então vamos levando. Ou, estávamos brigando demais e pelas crianças eu estou me separando. Gente, não pode. Eu estou me separando porque eu quero me separar, porque eu não tolero mais certas coisas do casamento, porque eu não admiro mais o meu parceiro. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade nisso e não jogar para o meu filho. Isso é uma situação muito cômoda, isso é uma situação que acaba pesando muito para as crianças. Um outro cuidado que, no meu entendimento, a gente tem que ter, a questão da alienação parental. A gente pensa que a alienação acontece só nos descasamentos, né, nas separações. Mas toda vez que eu sou desrespeitosa com o meu parceiro, toda vez que eu desvalorizo a autoridade dele, toda vez que eu quebro as regras daquilo que foi constituído enquanto casal, enquanto família, eu estou alienando. Então, esse tipo de cuidado, usar os filhos como uma moeda de troca, esses erros a gente comete, muitos de nós cometemos, e não pode acontecer, porque dessa forma nós sobrecarregamos o nosso filho, a nossa criança, e aí ele começa a apresentar sintomas. Por que ele acaba apresentando muitas vezes os sintomas? Para resolver os conflitos dos pais. Muitas crianças eu recebo aqui, não é porque elas estão com dificuldades, elas acabam representando uma dificuldade que está lá dentro da casa, que está lá dentro da família, né? E que aí não tem diálogo, não tem conversa, enfim, e a criança acaba se sobrecarregando. Então, quando a criança assume esse conflito e assume alguns sintomas, desencadeia alguns sintomas, o que o casal faz? Para de se olhar e olha para essa criança, olha para a patologia, olha para a doença, olha para os sintomas. Aí entra naquele terceiro grupo. Ninguém fala, as coisas ficam latentes, elas ficam veladas, mas alguém vai adoecer no meio disso tudo, né? E não necessariamente a criança que chega aqui para o consultório é a criança que vai estar mais doente. Na verdade, ela é a mais forte, ela é a mais saudável, tanto que ela consegue contemplar o conflito desse casal, né? Então, a gente sabe, e vocês me interrompam, tá, Jonas? Porque eu pego aí o microfone e não solto mais. Posso continuar? A palavra é tua. Tá. Claro. É que eu vou falando e vou lembrando, assim, de algumas questões, porque nós temos, dentro da nossa cultura, que ser pais
nossa, é a coisa mais linda do mundo, é tudo maravilhoso, é tudo perfeito. Não é assim. É muito bom, eu amo a minha tarefa de ser mãe, né? Comecei muito tarde, só consegui fazer um filho, mas enfim, amo essa tarefa. Eu acho bárbaro ser mãe, eu acho bárbaro ser pai. Mas não venham me dizer que isso não traz desgaste físico e desgaste emocional. Sejamos coerentes. Traz desgaste, sim. É maravilhoso ser pai e mãe. Mas a gente se cansa disso. E aí vem aquela questão que eu falava para vocês, da necessidade dos limites, das regras, e da gente se dar conta de qual é o nosso estilo de educar, de orientar o nosso filho, que a gente costuma falar em estilo parental, que nada mais é do que a forma como cada um de nós exerce a sua função enquanto pais. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais nisso, né? E como eu exerço a minha função enquanto pai, o que eu... do que eu uso? Do bom senso, mas eu uso muito de algo que se chama crenças. Crenças que permeiam os meus sentimentos, que permeiam as minhas ações, que permeiam os meus comportamentos. E eu preciso me dar conta da funcionalidade ou da disfuncionalidade dessas crenças para que eu não me paralise e consiga orientar e educar o meu filho. Eu vou dar para vocês um exemplo típico que acontece. Estamos num restaurante, estamos num supermercado, estamos num shopping. E aí o nosso filho solicita alguma coisa que naquele momento ou não podemos dar, não queremos dar, não é cabível. E aí ele faz uma tremenda birra. Qual é a primeira coisa que passa na grande maioria de nós? Frente àquele choro, aquele grito, aquela manha. O que os outros vão pensar? O que devem estar dizendo? Que tipo de mãe eu estou sendo? E aí, como a gente fica pensando em tudo isso, nós não nos preocupamos com o nosso papel enquanto pais, enquanto orientadores dessa criança, enquanto educadores, porque nós nos preocupamos com o que o outro vai pensar. E nós precisamos, muito pelo contrário, o que aquele comportamento do meu filho está dizendo? Porque no primeiro momento, a birra, uma manha, enfim, um estresse desse, passa para nós assim, ele está manipulando, é uma manha. Mas muitas vezes, uma birra, uma manha de uma criança, apenas está nos sinalizando que ele está precisando de cuidado, que ele está precisando de atenção, que ele está com fome, ou ainda que ele está sentindo uma dor. E às vezes não é a dor no corpo, é a dor que ele traz aqui. E que essa habilidade nem todos nós conseguimos desenvolver, porque para isso a gente tem que ser materno, independente de ser pai ou mãe. Quando a gente exerce a maternagem, quando a gente tem o tesão, por isso a gente consegue identificar as dores dos nossos filhos. E aí a gente consegue assumir o nosso papel de pais, independente do que o vizinho vai escutar ou vai dizer, porque isso é um problema dele e não é um problema nosso. A gente, primeiro eu quero dizer para o pessoal aí de casa que a nossa live aqui está sendo o nosso dia a dia, né? Então tem criança correndo. A casa está pegando fogo. A casa está pegando fogo, mas a gente está mostrando o nosso dia a dia. Eu quero dizer, complementando o que a Simone falou, que a família é primordial para a construção da sociedade que a gente quer, né? Mais inclusiva nos nossos filhos, né? Hoje eu estava falando com uma pessoa sobre as escolas e muitos pensam que vão levar os seus filhos na escola para educar, coisa que parte da família, tem que partir da família, né? Essa base, né? Essa construção, né? E aí essa pessoa estava falando que eles pedem, os professores, ela é professora, eles pedem tempo do ensino, da aula, para tentar dar alguma base para essa pessoa que não tem. Então, a família é um dos pilares mais importantes para a construção dessa sociedade. Eu já quero emendar, Simone, essa pergunta, que a gente já está falando aqui de práticas parentais. Eu já quero falar um pouco mais sobre os estilos, os conflitos, o que pode acontecer segundo os diferentes estilos parentais que tem, né, hoje, todo mundo junto, embaixo do mesmo teto. Eu quero que tu fale mais sobre isso, Simone, para nós aqui. Tá.
Antes, eu acho só de falar sobre isso, Joana, se tu me permitires, eu quero esclarecer que o que as crianças fazem? Elas estão buscando um espaço, todas elas. À medida que elas vão crescendo, as suas características de personalidade, o seu jeito de ser, o seu temperamento, tudo isso vai se evidenciando cada vez mais forte, né? Então, quando nós estabelecemos as regras, quando nós fazemos combinações, nós precisamos ter em mente que nós podemos flexibilizar, jamais recuar. E dentro disso, eu acho que ainda cabe, muitos de nós pais pensamos assim, inclusive na escola, né? Alguns terceirizam a escola essa função de educar, enfim, quando tu falasse muito bem, nós, enquanto família, somos a base, né? Eu aqui no consultório também não tenho como educar. E tem muitos pais que me trazem a queixa, por exemplo, eu não sei o que acontece, porque o meu filho não dá bom dia, porque o meu filho não senta direito, e aí vem uma série de queixas. E aí quando a gente começa a conversar com as crianças, e eu falo das palavrinhas mágicas, né, tão antigas, o por favor, obrigada, e aí alguns dizem assim, mas a minha mãe também não pede por favor para o meu pai, o meu pai não pede com licença para minha mãe. O meu pai não pede por favor para mim. Os pais querem que os filhos assumam posturas quando, no seu dia a dia, essas posturas também não existem. E eles exigem que os seus filhos cumprimentem as pessoas quando eles entram, por exemplo, aqui no prédio que tem uma portaria e nem olham para a pessoa que está ali. Então, como que eu vou exigir um comportamento do meu filho quando eu não estou dando o exemplo? Tu falasse que nós somos o espelho, né? E eles são o nosso reflexo, é óbvio, claro, com as suas características, com o seu funcionamento, mas essas questões que são básicas, isso tem que partir de nós. E isso parte, aí vamos voltar lá para aquela questão, se o casal está alinhado, se o casal se respeita, se o casal se ama, esse é o casal, cumpre com as regras desse relacionamento, não tem como esses filhos serem diferentes. Com dificuldades, isso não significa que é família comercial de margarina, tá? Isso só lá no comercial de margarina mesmo, ou então no Facebook. Não existe família maravilhosa 25 horas do dia, né? Até porque somos um indivíduo antes de sermos casal, antes de sermos pais. Então, nós temos os nossos conflitos, enfim. Mas eu só gostaria de deixar, assim, o registro do quanto nós precisamos aprender a flexibilizar, mas jamais recuar, salvo, claro, que o meu comportamento tenha sido exagerado com o meu filho. E isso também tem que ser reconhecido. E aí vem a palavra que eu acho chave, que é se desculpar diante de um erro, enfim, que cometeu. E que nós, adultos, nos achamos assim tão soberbos que achamos que não precisamos, frente aos nossos filhos, pedir desculpas, né? E quando, na verdade, sim, nós precisamos, nós devemos fazer isso. Me alonguei um pouquinho, Jonas, mas eu queria, assim, fazer esse fechamento, porque eu acho que senão ficaria faltando para a gente entrar nessa outra parte dos estilos parentais. Eu quero já pedir para a Aninha falar um pouco, o pessoal está pedindo, eu quero que ela fale um pouco da Luísa, como a Luísa pede desculpa. Ontem, ele sempre arruma uma mesa para o almoço, né? E aí eu pedi para o Enzo ajudar a Luísa. A Luísa, tu não precisa mandar 2 vezes, que ela tá sempre pronta. Uhum. É danada, mas ela tem as suas. Aí eu pedi para o Enzo, e o Enzo disse, eu chamei ele 2 vezes e ele não veio, né? Daí a Luísa colocou a mesa sozinha e eu perguntei, por que tu não veio? Porque eu estava ocupado, tu tem que me respeitar, porque quando meu pai está ocupado no computador, que ele disse que não vai, tu respeita ele. Assim para mim. Ele não tem, ele não conseguiu diferenciar que o pai dele está trabalhando e ele estava num jogo. Então, é complicado, porque quando tu exige uma coisa, tu tem que ter o exemplo disso, né? E às vezes a gente diz, não, eu não posso agora eu tô ocupada. E ele falou para mim, tu me respeita, mãe, porque eu te respeito quando tu tá ocupada.
Perfeito, né? O pedido de desculpa da Luísa. A Luísa, ela faz uma arte que ela sabe que aprontou, ela olha para mim e se culpa, mamãe. Pra tudo. Se culpa. Se culpa. Se culpa, mamãe. O problema é teu, não é meu. Não, qualquer coisa que ela faz, Luísa, para um pouquinho. Desculpa. Desculpa. É muito quase automático, a gente fica pensando que é quase automático, sabe? Ô, Luísa, chama a Luísa. Vamos ver se ela faz um desculpa aqui pro pessoal. Gente, enquanto a Luísa não vem, eu vou aproveitar para ler alguns comentários aqui, agradecer a presença de todos aqui que estão comentando e participando, mas eu gostaria de ler alguns comentários aqui que eu separei. A Rose Freitas colocou aqui: há uma romantização na maternidade e na paternidade. É uma experiência incrível, mas não é perfeita. Doce e encantadora o tempo todo. Isso a gente já falou em outras lives. A gente falou em outras lives, inclusive, que o choque da notícia quando tu recebe de que teu filho vai ter alguma deficiência ou tem síndrome de Down, é porque fica nessa romantização, né, da maternidade e tudo, e do pai, né? O pai imaginando o filho vencendo campeonatos, né? E tudo, né? Bobagem, né? Então, Existem outras coisas a serem vencidas que são mais importantes do que campeonato, enfim, né? É porque muitos dos pais acabam se realizando ou se projetando em cima do filho, né? Lamentavelmente isso também acontece. Viviane Dávila, pura verdade, as crianças absorvem tudo e refletem através das atitudes. É isso aí. Aqui também a Célia colocou: parabéns, excelentes contribuições dessa profissional. Estou te agradecendo aí, Simone. Obrigada. A comunicação de muitos aqui, da Lauriciane Antonello, a Desirê, boa noite. Vamos ver mais aqui. Eu estou tentando fazer um papel, gente, que normalmente uma outra pessoa fazia, né? Só que agora eu estou tentando ser o mediador, participar da família, acompanhar os comentários, então peço desculpa aí, pessoal. Mas eu acho que isso que é o gostoso desse tipo de live, né? Porque aí fica integrado e a gente vai vendo que as coisas, como elas são na realidade, como elas funcionam. A Viviane também comentando aqui: família deveria ser a base, mas cada vez temos mais alunos com falta do básico. Mães que chegam e dizem: não sei mais o que fazer com meu filho. Verdade, verdade. É um discurso que eu ouço muito aqui. Então tá. Gente, obrigado pela participação, comentem, participem. A gente vai abrir mais um espaço na live aqui para os comentários, mas nós vamos continuar aqui para não perder o ritmo. E eu já vou perguntar para a Simone como recuperar esse desgaste ou esse estrago que a pandemia está causando no pós-pandemia. Tá, então, tu queres que eu vá para essa ou eu respondo a anterior, que a gente pensou na questão, assim, dos estilos parentais e tal? Vou nessa, né? Vamos entrar nessa. Ok. Então, assim, estilo parental nada mais é, então, de como nós exercemos a nossa função enquanto pais. Existem basicamente 3 estilos. Eu até fiz uma colinha, porque eu fiz um resumo, assim, de coisas que realmente a gente vê no dia a dia. Um tipo de estilo parental que a gente chama é o autoritário, tá? Como são esses pais? São pouco afetivos, são bastante autoritários, eles têm pouca empatia e valorizam pouco a expressão emocional dos seus filhos. São pais que geralmente se irritam com muita facilidade, são extremamente rígidos nos limites e inflexíveis, tá? Muito inflexíveis. E o foco desses pais é na obediência. Pais autoritários, filhos obedientes, é o que eles supõem. Só que, dessa forma, nós temos filhos extremamente inseguros, é o resultado desse tipo de educação. Eles obedecem por medo e não por respeito, muito menos por compreensão. São filhos que são mais retraídos e que não encontram estímulos para autonomia, porque eles são dependentes. Eles fazem exatamente aquilo que os pais dizem. Isso não existe, isso era lá na época dos meus avós, isso existe.
lamentavelmente ainda, né? Então, pais e os filhos aqui embaixo. Obviamente que tem momentos que nós nos colocamos acima, até pela nossa experiência, porque é a nossa função como para zelar, para cuidar, enfim. Mas tem que ter um diálogo, tem que ter uma igualdade, mas nesse estilo não existe isso. Provavelmente essas crianças, esses filhos, são muito mais propensos a desenvolver transtornos internalizantes que a gente chama, tá? Que são aquelas crianças que vão desenvolver, ter mais facilidade para desenvolver depressão, ansiedade, porque eles seguram tudo. Um outro tipo, que é o contrário, que é o estilo parental permissivo. E esse se subdivide de duas maneiras. Um parental permissivo indulgente e o outro que é o negligente, tá? São só terminologias, mas até para a gente ver aonde que a gente vai se identificando. Esses indulgentes são aqueles permissivos clássicos. Por medo de perder o amor e o afeto dos seus filhos, eles não colocam limites, não há regras, eles não querem frustrar os seus filhos. Não frustrando os filhos, eles obtêm o amor. Geralmente, quando um dos pais é autoritário, o outro se encaixa nisso, né, nessa outra função aqui, que é ser o indulgente. Pode tudo. O que eu desenvolvo nesse meu filho? Esse filho provavelmente é extremamente inseguro, mas é uma insegurança mascarada. Vocês já devem ter ouvido crianças, por exemplo, na sala de aula, os professores que estão acompanhando. Ah, tu estás aqui para me ensinar. Meu pai diz que é tua obrigação. Meu pai paga a escola para ti. Eu que pago o teu salário, né? No fundo, são crianças inseguras, mas eles usam esse discurso, assim, de donos do mundo, de se acharem, com aquelas pessoas que trabalham na casa da gente, né? Se pedir uma gentileza, por exemplo, retira teu prato, estende a toalha. Não, tu é minha empregada. Então, são crianças, são filhos que não conseguem desenvolver empatia, são extremamente egoístas e fortíssimos candidatos a desenvolverem o contrário dos anteriores, que são os transtornos externalizantes, que são aqueles TOD, são os transtornos de conduta, são aquelas crianças geralmente assim mais agressivas, tá? E crianças com uma dificuldade muito grande de regularem as suas emoções. Eles são muito mais impulsivos, porque não houve um momento em que ele teve o entendimento de que ele poderia ir até ali, e a partir daquele espaço era pertencente a um outro. E dentro desse permissivo, também tem aquele que é o negligente, que são aqueles pais assim mais distantes, eles são mais frios, eles são despreocupados, não há diálogo. Ou seja, são aqueles pais que são os provedores. Eles saem e trazem aquilo que a família, que o filho precisa. Então, são crianças com desenvolvimento social super baixo, são crianças com uma autoestima super baixa, com uma dificuldade de se comunicar, e são, do nosso ponto de vista emocional, os pais permissivos, negligentes, geralmente desenvolvem filhos cuja capacidade de estruturação é muito baixa. São crianças que têm uma tendência a se desorganizar com muita facilidade. E aí entra um estilo parental que a gente chama autoritário democrático. Autoritário porque existem regras, existem normas, e estas precisam ser seguidas e precisam ser orientadas por nós. Mas, ao mesmo tempo, há uma democracia, há uma troca. Então, são pais, assim, que são preocupados, são pais participativos, são pais que disciplinam, mas disciplinam na base da confiança, são pais que têm um monitoramento da conduta dos seus filhos, mas sem invadir, né? Eles precisam saber o que está acontecendo com seu filho, mas eles não invadem o espaço desse filho. Então, há uma validação emocional. Isso é bastante importante, porque lá naquele pai autoritário, ele não se importa muito com a expressão emocional dos filhos. Aqui não. É um pai que é mais atento, que consegue fazer aquela leitura que nós falávamos anteriormente das dores emocionais do filho. Então, esses filhos são autoconfiantes, têm uma autoestima muito mais elevada, têm boas habilidades sociais, têm boas habilidades de comunicação.
Esse estilo seria o mais ideal. O que acaba acontecendo? E eu sempre digo, quando chega aqui uma pessoa que diz, eu tenho um pouquinho de fobia, eu tenho um pouquinho de depressão, eu tenho um pouquinho disso e daquilo. Bom, quando a gente tem um pouquinho de cada coisa, beleza, né? Quando nós temos uma única, é mais complicado, porque aí há geralmente assim, uma cristalização de sintomas e a gente está desenvolvendo uma patologia. Então, quando nós transitamos, às vezes eu sou meio autoritária, às vezes eu sou mais permissivo, e eu transito neles todos, ok, desde que seja de uma maneira comedida. Geralmente, quando um dos pais é muito permissivo, o outro é extremamente autoritário, para fazer o contraponto. Eu tô me estendendo demais na explicação? Não? Não, continua, Tá. Simone, não quebra o teu raciocínio. Tá. Quando eu tenho pais autoritários demais, sempre vai ter um que vai ser ou o indulgente ou aquele negligente, né? E às vezes o negligente acaba entrando, já que o marido tem esse funcionamento, vamos colocar que seja o marido assim mais autoritário, enfim, ele vai acabar sendo mais permissivo para contrapor. Quando eu tenho um pai que é mais distante, que é mais frio, enfim, entra o outro, que é o indulgente, que já que tem aquele que não consegue mostrar afeto, que não consegue se solidarizar com meu filho, eu acabo não frustrando. Eu não quero frustrar, porque ele já se frustra do outro lado. Só que, como que ficam os nossos filhos? De que forma eles se orientam? Então, o que nós precisamos saber? Nós temos que pautar, sim, as nossas ações de acordo com aquilo que nós acreditamos, obviamente, mas sempre tendo um olhar para o nosso parceiro, para o nosso companheiro. Uma relação de pais com seus filhos, uma relação familiar que seja boa, que seja tranquila, que seja equilibrada, nós, enquanto casais, temos que ter uma sintonia na forma de educar. Não pode um ir para um extremo e o outro para o outro. Poder pode, não deve, né? Tanto pode que acontece. Mas não deveria ser assim. E aí eu volto lá naquela questão inicial, eu sempre vou voltar no meu discurso hoje. Como está essa relação do casal? Se é uma relação que há respeito, que há credibilidade, que há empatia, que há carinho, lá na ponta final, que é a relação com o filho, também vai ser baseada nesses mesmos pilares, e a tendência dessa criança é ser uma criança adequada, independente das suas possíveis dificuldades e limitações. Porque a base é um casal que se respeita, que se ama. O que um casal que se respeita e se ama vai passar para o seu filho, vai ensinar para o seu filho? Amor e respeito. Né? Veja, não existem relações idealizadas. As coisas não são fáceis. A gente falando didaticamente, dividindo, parece tudo muito fácil. Não é. Mas aí entra outra questão. Quando um percebe que o seu parceiro está sendo exagerado, está cobrando demais, está sendo permissivo demais, eu poder sinalizar. Só que como que eu sinalizo se daqui a um pouco o cara vai querer a querosene para queimar vivo, que nem tu estavas falando ali, né, Ana? Não tem como. Então, a base de tudo é o quê? Diálogo, respeito, comunicação, a gente poder expressar o que sente, o que pensa. E nós cada vez mais fazemos o quê? Exatamente o movimento contrário. Cada vez mais nós nos fechamos. Aí nós temos um número exorbitante de pessoas deprimidas, ainda mais nessa época de pandemia, né? Porque elas não podem falar, elas não podem ser quem realmente elas são. Falei? Aqui, e tinha outra pergunta que eu me perdi, não sei mais o que tu perguntasse. Tá maravilhoso esse assunto. Eu acho que sempre quando a gente busca um equilíbrio em tudo, né? Um equilíbrio. Tem hora que eu demonstro amor, né? A hora que eu vou lá, fico com o Enzo fazendo a escalação do cartola dele, e ele troca aqueles jogadores e vai, aí tu senta lá, olha, bom, Enzo, esse aqui vai jogar.
fora de casa, contra o líder. Não escala ele, filho. Não escala. A gente dá essas dicas, né? Para os nossos filhos. E tem horas que ele surta com o Enzo quando ele não pode sair, aí ele dá um grito. Depois ele vai lá e diz, não, o pai não podia aquela hora, desculpa por ter gritado. Mas acontece Porque de na hora ele não poder atender o que ele quer. E aí ele vai lá e pede desculpa e o Enzo tá, eu te desculpa. São reações, às vezes, que nós temos de acúmulos de tarefas, né? Trabalho na escola, e boom, às vezes dá um boom, assim, né? Não, é que o Enzo fala demais. Obrigado, Camila! Queria Camila, agradecer a Camila. obrigado! Para quem achava que o Enzo não ia falar, porque o Enzo não falava, Jesus, agora a gente tem que pedir para ele aonde é o botão de desliga, porque o guri fala, ele fala pelos dela. Chama a Camila de novo. Reverso agora. Desliga o botão. Ai, ele adora. Ela deve estar ouvindo. Te manifesta aí, Cami. Ela disse que iria acompanhar nossa live. Beijo, Camila. Não, a outra pergunta, Simone, era como reconstruir o estrago causado pela pandemia, no pós-pandemia? Há como reconstruir? Bueno, falarei o seguinte. Para fazer um fechamento dessa questão, desses modelos parentais que a gente falava, e que talvez muitos de nós nos identificamos com A, B ou C, e inclusive com aqueles modelos de família, de casamentos, enfim, eu achei uma citação de Carlos Drummond de Andrade que eu adoro e acho que cabe aqui, que diz o seguinte: é hora de recomeçar tudo de novo, sem ilusão e sem pressa, mas com a teimosia dos insetos que buscam um caminho no terremoto. Portanto, estamos vivendo um grande terremoto. Ou a gente tira realmente todas essas vendas, todos esses véus cor-de-rosa, achando que tudo é muito romântico, muito lindo, muito maravilhoso, e encara que as coisas não estão realmente boas e que a gente precisa dar uma guinada, mas ao mesmo tempo sem pressa. Precisamos reconstruir. Sim, precisamos refazer. E vamos. Porém, acredito eu que existem algumas coisas que precisam ser modificadas, começando pela desenvolvimento da empatia dentro da família. Não é no mundo aqui fora. É aqui dentro da nossa casa. Empatia pelo outro. Não sobrecarregar o nosso parceiro. Entender que cada um de nós tem uma forma de ver as coisas. E não existe o certo e o errado. É a minha maneira, é como eu sinto, isso precisa ser validado e respeitado. Então, empatia. Diálogo. Eu não estou colocando numa ordem, tá? Conforme está me surgindo. Questão do diálogo, da comunicação, de expressar o que eu sinto, de poder me manifestar dentro de um relacionamento, dentro de uma família, e isso cabe para o Jonas enquanto homem, enquanto pai, enquanto marido, da mesma forma para a Ana e da mesma forma para os filhos de vocês. Né? Isso é ser um pai que é autoritário naquele momento, que diz, não vou descer porque eu estou numa reunião, e às vezes precisa falar num tom mais alto para a criança entender, e ao mesmo tempo descer logo após e pedir desculpa porque gritou, né? Esse filho vai entender como se portar, como se posicionar. Então, quando eu estabeleço um diálogo, quando eu comunico o que eu sinto, o que eu penso, quando eu tenho empatia, quando eu expresso as minhas emoções, e principalmente, é um termo que eu gosto muito de usar, quando eu consigo ser continente do outro. Ser continente é essa coisa de abarcar, de abraçar aquele que está ao meu lado. E nós, antes de sermos pais, antes de sermos casais, nós também somos filhos. E não é muito fácil, nessa fase, sermos filhos, às vezes, dos pais que estão com mais idade, no meu caso, e que aí não entende por que tem que ficar dentro de casa, que não pode sair, que tem que ter todo um cuidado. E de vez em quando, como filho, a gente também acaba desrespeitando e falando mais alto e impondo, e me coloco nesse papel.
mas ao mesmo tempo, porque se teve uma boa base, se vai lá, se retoma, se pede desculpa e se recomeça. Então, de que forma a gente pode, depois desta pandemia, viver e melhorar sendo quem nós somos? Independente do que a nossa sociedade, do que a nossa cultura impõe. Eu acho que o ser humano tem que estar acima dessas convenções todas que acabaram sendo impostas. E aí eu trago para vocês Drummond de Andrade de novo, que diz assim, ó, 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Bom, 5 meses, tem muitos já fazendo isso, imagina 12 meses. Só que aí, e aí entra a questão da pós-pandemia, entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número, com outra vontade de acreditar que daqui para frente vai ser diferente. Eu acho belíssimo porque isso traz exatamente o resumo do que vai ser a pós-pandemia. É eu encontrar a vontade de fazer e de principalmente ser diferente. A coisa vai funcionar. Mas a mudança tem que começar dentro de cada um de nós. E principalmente respeitando os nossos limites e as nossas dores. E compartilhando e falando sobre elas. Eu não tenho, assim, né, uma receitinha de bolo, lamentavelmente. Até ontem, quando tu me dissesse, umas dicas e tal, eu penso que qualquer coisa que tenha conversa, respeito, afeto, empatia, funciona. E temos que acreditar também em nós, né? A gente tem que acreditar que vai superar e que vai conseguir vencer mais essa etapa, que é uma etapa complicada para se relevar. Às vezes a gente até faz algumas piadas aqui, a Luísa já está na mesa, está mexendo em tudo, e agora? Meu Deus. Mas não é um momento fácil, não, né? Lulu participando. Mas vamos vencer, vamos acreditar e vamos, né? Eu acho que não causar efeitos colaterais nos filhos, em nós, né? E ter paciência, praticar a fala, o diálogo, tudo isso que tu disse. Então, a gente já está chegando no término da nossa live. Eu quero ler alguns comentários aqui. Eu quero ler aqui um comentário da Juliana Queiroz. Não sei se é a Aninha acha que é uma pergunta. Simone, mas se a pessoa é do tipo que só ela quer falar, só ela acha que tem razão. Essa pessoa também pode ser uma causadora de muitos conflitos? Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Acho que é uma afirmação. Mas, eu acho que sim, que é uma afirmação, mas eu acho, Juliana, que dá para a gente pensar assim, ó. Geralmente nas relações é assim, um é mais falante, o outro é menos falante. Mas se essa pessoa que pensa ser sempre a dona da razão e fala mais, o outro também tem o seu papel, por ser submisso demais, por permitir demais que o outro fale. Porque se quando o outro fala demais, o outro grita, por exemplo, e o outro tenta impor a sua razão, eu tenho a obrigação de dar a minha versão. Se ele vai entender ou não, é um problema dele. E nós não podemos nos omitir. Né? Então, um é falante, o outro vai lá e fala também, do seu jeito, mas precisa manifestar. E, obviamente, quando só um pensa que tem razão, obviamente que aí se cria todo um conflito. Mas o outro, que é mais submisso e que se sujeita, precisa aprender a não se sujeitar tanto. É certo. Aqui, ó, a Adriana Nhoque. Amor e respeito à individualidade do parceiro, seja qual for a formação do casal e família. Perfeito, isso aí. Célia, parabéns, psicóloga, pelas excelentes explicações e contribuições. Amando a live. Ótimo. Tem mais uma legal. Obrigada, Célia. A Desirê disse aqui, ó. Vou recomendar essa live para a minha família. Ótimo, para todos, né? A intenção é ajudar, a gente está aqui para ajudar, né? Fabiane aqui, excelente live. Vamos ver mais aqui. Como é mais fácil ser empático com os de fora da família? Aquele que está próximo parece que é aquele que tudo suporta. O mau humor, o desabafo, a crítica. Às vezes a gente acumula isso, né? Em uma hora. Principalmente nos casais.
pum, explode. E quando ela fala assim, ó, quando tu falas, Viviane, mais fácil, né, a gente ser empático com os de fora do que com os de dentro, sim, porque lá fora a gente tem uma responsabilidade, a gente tem uma atuação, a gente não mostra quem a gente é, de fato. A gente sempre mascara algumas coisas. E aí dentro de casa, não, nós não precisamos mascarar, né? Então a gente fala, às vezes, aquilo que não deveria falar, porque nos sentimos autorizados. Isso tem aquilo a ver com o que tu falaste agora aqui, mais anteriormente, a gente pensa muito no que os outros vão pensar das nossas atitudes, né? Sim. Então, eu não vou falar porque a outra pessoa vai pensar, nossa, meu Deus, o que ela vai pensar de mim? Tem disso, vamos ver mais aqui. Tem tantos comentários, gente, eu não vou conseguir ler todos. Cida, adorei a live. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Já passei para os grupos. Obrigado, Valéria. A Valéria Pisolotto está sempre aqui. Quer dar um abraço para a Valéria? Sim. É Pisolotto. Sim, minha prima. É Pisolotto, Pisolotto. Eu vi da festa da Pisolota. Ó, aqui, mais uma aqui, ó. A Rayane Bastos. Eu, como professora da educação infantil, amei essa live. Ótimo. Obrigada, Rayane. Cristiane Silva. Adorei a live. Aqui, Lisiane. A Lisiane da China? Está na China? Não. Lisiane Silveira. Além da empatia, a educação e o respeito pelo limite do outro é fundamental. A educação e o respeito. Isso, a educação e o respeito é fundamental. Além da empatia, a educação e o respeito é fundamental. Uhum. Aqui também a Célia, já compartilhei a live. Parabéns a todos. Aprendemos muito enquanto pais e profissionais. Ótimo. Vamos levar a informação a todos. Mônica aqui também, parabéns, Simone. Gente, muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos, vou colocando na tela e gente, eu vou abrir o espaço para as considerações finais, né? Eu quero que a Simone fale das considerações finais, depois eu vou passar um pouco para nós aqui, a bola para o nosso lado aqui para falar um pouco. Eu acho que as considerações finais se encerram exatamente naquela frase do Drummond de Andrade, né, de que estamos diante da possibilidade de um milagre da renovação. Ou nós nos renovamos como seres humanos e aprendemos e entendemos de uma vez por todas que estamos aqui apenas como uma passagem para aprender, para evoluir, para sermos melhores. E vai chegar algum momento que a gente volta para nossa casa, de verdade. Enquanto esse momento não chega, precisamos e temos a obrigação de fazer o melhor que nós podemos, especialmente para as pessoas que estão à nossa volta, para os nossos amores, para as nossas famílias, para os nossos pacientes, para os nossos colegas, enfim. É um momento da gente se renovar, é um momento da gente reeditar e é um momento da gente, principalmente, se reeducar. Né? Acredito que a gente fazendo isso, a gente vai conseguir, sim, semear algumas sementinhas diferentes para um futuro que possa realmente ser melhor e abarcar com sentimentos melhores, com pessoas melhores, com seres humanos mais evoluídos e menos distanciados da sua essência. Só tenho a agradecer pela oportunidade que vocês me deram, por poder compartilhar, assim, um pouquinho do meu saber. Agradeço as pessoas que tiveram paciência de ficar nos ouvindo, né? E se cada um, a partir desse momento, buscar apenas respeitar quem está do seu lado, começando por aí, já atingimos um grande objetivo, né? Obrigada, tá, Jonas? E toda a família dá o chute no preconceito. Eu me sinto fazendo parte dessa família também, né? Tá certo, a família é grande e cabe todos. E eu queria abrir espaço para as considerações da Aninha,
Agradecer o pessoal e Sim, o que queria você tem a agradecer. dizer? De agradecer o pessoal, agradecer a Luísa, que foi muito querida hoje, deixou a gente aqui, só veio aqui no final agora para me chamar para ver a bruxa, que ela estava vendo na TV, mas pensei que ia ser mais difícil e eles colaboraram. Eu queria dizer também, gente, que muito está se falando, né, hoje, do novo normal, né? A volta do normal, o melhor, né? E eu gostaria de, claro que vou fugir um pouco do tema da live aqui nessas considerações finais, mas eu quero que vocês se questionem. A vida que a gente tinha antes é normal? É normal para o planeta em si, tudo que a gente fazia antes? Locomoção, combustível, queimar tudo, fábricas e tudo, é normal para o planeta? A gente tem que se questionar como pessoas sobre as atitudes, e eu quero que essa pandemia, um dos lados que eu vejo, é se questionar. O nosso jeito de viver antigamente é normal? Então, temos tempo para pensar. Eu quero deixar isso, né, como instigar as pessoas, né, a pensar, porque se fala muito, né, assim, normal, né? O que é normal? E quero agradecer a presença de todos aqui. Se eu não falei todos, a Paty está aqui também, a Andréa, a Valéria, tem a Alessandra também, a Ariane entrou agora, vi o comentário, Márcia, Ana. Gente, a família Dalchute é grande e sempre cabe mais gente. Vamos voltar a engajar, né? Nosso engajamento nessa busca é levar essa informação para construir para a geração, né? Para a próxima geração e para as futuras, uma sociedade melhor. Então, gente, uma boa noite a todos. Oi? Queimaram o marido com querosene. Não vai me queimar, né? Eu tinha uma pergunta para a Aninha aqui, mas eu não fiz. A pergunta que eu ia fazer para ela era se ela iria me amar após a pandemia. Tem escolha. Tem, óbvio. Fica aqui, tá? Não Então, O que a Ana gente, respondeu, eu não ouvi, Ana. Você tem uma escolha. claro que tem. Tem? Pô, eu vou ter que começar toda a live de novo. Tu pode dar um chute no parceiro, né? Tá. Não desejo isso, mas... Vou pensar no caso. Mas tem uma atitude. Tem atitude, é isso aí, tu tem escolha. Então, gente, muito obrigado. Protejam-se, cuidem um do outro, né? Tenham Fique em empatia. casa, se puder. Fique em casa, se puder. E, se não puder, cuidem-se. Máscara, Vem dar tchau pro pessoal o agora. que puder, porque... Tchau pro pessoal, venha. Ó, a Luísa vai dar tchau aqui. Tchau, dá boa noite. Dá boa noite, Luísa. Boa noite. Boa linda. Manda Boa beijo. noite, Jesus. Boa noite. Gente, Boa noite, queridos. venha. Boa noite, família Downstreet. Muito obrigado. Tchau, tchau.